acidente grave com ônibus escolar na zona rural de Planaltina, Distrito Federal. Veja as imagens. O ônibus lotado de crianças desceu a ribanceira. Quem tem mais detalhes é Márcio Fontinelli. Márcio, boa noite para você, bem-vindo. Um milagre, né, Henrique? A gente pode dizer que o que aconteceu aí foi um milagre. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no nosso Cidade Alerta. Henrique, no finalzinho aí da manhã, início da tarde, esse ônibus com 38 crianças que saía da escola ali do Centro de Ensino Fundamental Rio Preto, perto ali de Planaltina, acabou tombando depois que o motorista, segundo o Corpo de Bombeiros, teria passado mal ao volante. Ele perdeu o controle, não conseguiu ali mais conduzir o veículo, tombou e caiu nesse formato que a gente está vendo aí nessas imagens. E o milagre, Henrique, é que ninguém perdeu a vida nesse acidente, que dá para ver que foi bem sério, né? Olha, acho que você define muito bem com uma palavra. Realmente um milagre, um acidente gravíssimo na zona rural de Planaltina, Distrito Federal. Olha só a situação que ficou esse ônibus escolar. E a nossa equipe, como você percebeu, conseguiu se aproximar ali e filmou dentro do ônibus, o que mostra para todos nós a situação que ficou todas essas crianças, né? Todas essas crianças. Mas eu percebo, daqui a pouco, quando você tiver essa imagem, Clóvis, mostra, por favor, lá dentro do ônibus, que a nossa equipe conseguiu se aproximar aí, descendo a ribanceira e mostrando o ônibus lá dentro, o que dá essa visão da situação gravíssima que ficou essas crianças depois desse ônibus tombado. Já já o Clóvis acha essa imagem e mostra para você. Enquanto isso, eu converso com o Márcio, porque você percebe que o Márcio está lá no hospital e ele está justamente acompanhando o estado de saúde dessas pessoas que foram encaminhadas para aí. O motorista, a ajudante e as próprias crianças estão aí nesse hospital que você está, meu caro Márcio? Henrique, teve uma divisão aí entre os hospitais e eu vou explicar. O motorista que passou mal, ele tem 56 anos e ele estava inconsciente quando os bombeiros chegaram, mas ele recebeu ali um primeiro atendimento e ele foi levado depois consciente para o Hospital Regional de Planaltina. A monitora, que tem 46 anos, teve um ferimento na perna, ela também teve algumas escoriações, ela também foi levada para o Hospital de Planaltina ali, Hospital Regional de Planaltina, onde recebeu os primeiros socorros ali também. Agora, as crianças, 4 delas ficaram lesionadas, né? Ferimentos ali nos braços, uma tem uma suspeita de fratura e essas crianças foram trazidas aqui para o Hospital Regional do Paranoá, que é referência em ortopedia. Mas elas passam bem, não correm nenhum risco de morte, foi mais ali escoriação, uma delas aparentemente teve um braço quebrado e foi feita essa divisão aí de atendimento de acordo com a necessidade de cada um. Agora, o que chamou a atenção, a nossa equipe foi até lá, logo depois do acidente, é que as crianças que estavam ali, várias ficaram machucadas, elas têm idades entre 10 e 14 anos, mas tiveram escoriações e muitos pais foram até o local. Nosso Ricardinho, o Motolink, estava lá e foram até lá e pegaram as crianças ali, buscaram as crianças ali mesmo, depois que os bombeiros fizeram uma avaliação prévia, então algumas tinham alguns machucados, né, estavam ali com gás, enfim, e elas foram levadas pelos pais ali para casa depois disso, mas 4 foram trazidas aqui para o Hospital Regional do Paranoá, onde a gente está, já foram até liberadas ali, não tinham nada muito grave, graças a Deus, né? Foi um milagre, como a gente disse, e o motorista e a monitora foram levados para o Hospital Regional de Planaltina. Clóvis, agora sim mostra para você as imagens que eu falei que a nossa equipe conseguiu fazer para você. Olha, a situação dentro do ônibus, ó. Essa foi a situação dentro do ônibus. Imagine só o medo, né? A tensão que essas crianças ficaram, literalmente de cabeça para baixo, Meu caro Márcio, já se sabe o que aconteceu? Lendo aqui uma das notas que chegou do Corpo de Bombeiros, eles não conseguem definir a dinâmica exata do acidente, mas eu recebi agora há pouco no meu zap uma informação que eu preciso checar com você, de que o motorista teria passado mal, é isso?
Exatamente, a gente tem duas notas, a nota da Polícia Militar do DF, que foi até lá, né, o batalhão de trânsito, fazer ali a proteção da área, ter esse cuidado porque é uma rodovia, e também a nota do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros informa isso, que o motorista passou mal, teve um mal súbito, mas não especificou. Já a nota da Polícia Militar informa que provavelmente ele deve ter tido ali um infarto ali durante o momento em que ele estava ali dirigindo. Então, inicialmente, Henrique, são essas informações que a gente tem. E ele foi levado para o hospital depois consciente, recebeu todo o atendimento. Além dos machucados também, ele bateu a cabeça durante o acidente, também ficou ali, né, naquela situação, como o ônibus tombou, ele acabou caindo, né, naquela lateral ali do ônibus, então acabou machucando também o braço, algumas partes do corpo, mas a informação é essa, que ele teria passado mal durante o trajeto, até porque essa rodovia não tem um grande histórico ali de acidentes. Ele perdeu o controle mesmo, segundo aí os bombeiros e a própria Polícia Militar, porque realmente durante o caminho, enquanto levava as crianças de volta para casa, acabou se sentindo mal e provavelmente não teve tempo nem de parar o ônibus, né? Já perdeu o controle e caiu nessa ribanceira. Ô Márcio, essa era a próxima pergunta para você. Essa DF é a DF 355 ou é a DF 320? Então, Henrique, o que acontece é que essa região aí, nós estivemos lá, né, com o nosso Motolink e o Ricardinho até explicou bem como é que era a situação. Ali é uma BR que é a 355 porque fica ali atrás, mas também tem aquele, dizer assim, aquele cruzamento ali que é quase como se fosse uma divisa de uma BR para outra. Então tem essas duas informações, inclusive nas notas da Polícia Militar e dos bombeiros também tem esses dois locais que coloca dessa forma, como você colocou, né? Mas o Ricardinho que esteve lá deixou bem claro para a gente que ali é sim a BR-355, fica ali próximo a Planaltina, entre Planaltina e o Paranoá, né? Então tem essa divisa aí, mas ele confirmou para a gente ali na área, inclusive mandou localização, mostrou para a gente que seria assim na 355 entre Planaltina e Paranoá. Ô Márcio, são 18 horas, 8 minutinhos, nós estamos com imagens recuperadas da nossa equipe que chegou no local um pouco depois desse grave acidente, mas você tem informações que a pista já foi totalmente liberada, os carros estão passando com tranquilidade por lá, porque a nossa opção foi realmente que você pudesse ir ao hospital acompanhar o estado de saúde dessas vítimas. Sim, Henrique, o trânsito lá está liberado, o batalhão da Polícia Militar foi até o local na hora do acidente para preservar ali, principalmente ajudar a auxiliar os bombeiros no momento das buscas, né, dos resgates ali, para não ter nenhum outro tipo de acidente, mas depois que as crianças foram retiradas, depois que foi feita ali também já uma perícia, né, uma análise prévia do que pode ter acontecido ali, a BR está com o trânsito liberado, ali não há sinais de congestionamentos, até onde a gente conseguiu apurar em relação a isso, mas em questão do acidente, sim. Inclusive, à tarde, ali por volta de 4 horas, mais ou menos, que foi quando a gente, né, estava nesse ato aí de apuração, ligando para todo mundo, conversando, buscando informações, a gente até conseguiu a informação de que um guincho já estaria a caminho para poder retirar o ônibus. Mas a nossa confirmação até agora é de que o local foi desfeito, o ônibus estava numa ribanceira, então não ficou ali cruzado na pista, por exemplo. Então teve sim essa liberação aí para que os motoristas pudessem circular e a situação é essa. A rodovia em si está liberada, a BR está liberada. Ao vivaço, no Cidade, Márcio Fontinelli.